Já gravou isso? Tá, não, comecei agora. Eu tava configurando. Pena, meu. Já ia ser o primeiro take mostrando a realidade do mundo. Mas agora tá gravando, né? Ah, maravilha. Já vamos dar? Já podemos dar? Tô liberado? Tá. E aí, galera, sabe esse vídeo aqui a gente resolveu fazer porque uma vez nos perguntaram como que a gente não se mata convivendo 24 horas por dia. Aí, então, eu decidi parar aqui e gravar, porque eu acho que dá um bom conteúdo aí, porque deve ter bastante gente passando por isso. Ou trabalhando já de casal. Ou que pretende, né? Ou que pretende trabalhar de casal. E não sabe como é que é. Hoje a gente vai contar pra vocês de verdade como é que é trabalhar de casal. Inclusive a gente listou em algumas dicas aqui, que são coisas que funcionam pra gente. Não significa que vai funcionar pra todo mundo, mas de repente tu pode te identificar aí com alguma coisa ou tentar ajustar alguma coisa aí na tua rotina, no teu dia a dia, para que fique mais suportável. E a primeira dica, então, que a gente quer dar para vocês é em relação à parceria, né? Que a parceria, ela tem que ser fundamental. A gente acho que precisa ser amigo acima de tudo, porque se não tem essa relação de amizade na vida, não vai ter no trabalho também. Pois é, a gente vê às vezes casais assim, que a gente convive se matando por coisas simples do dia a dia, né? Tipo, tomar uma decisão qualquer, sei lá, dentro do supermercado às vezes, não consegue decidir entre os dois o que vai fazer nessas coisas mais cotidianas. Provavelmente, na hora de trabalhar junto, isso vai vir à tona, porque as decisões são mais drásticas, né? São mais importantes. Às vezes a gente vai fazer uma movimentação que vai mexer com outras pessoas, que vai mexer com dinheiro de empresa. Então, se tu não consegue no supermercado decidir se a carne moída é de primeira ou de segunda com a tua mulher, e se vocês não riem... Não vai dar certo. Se vocês não riem um do outro no cotidiano, né, no dia a dia, provavelmente trabalhar junto também não vai funcionar. Não, e tem muitos casais que têm uma relação assim de uma pessoa querer estar sempre certa. Por exemplo, eu acho que eu tenho que estar sempre certa. Se vocês são assim, não comecem a trabalhar juntos, porque isso não existe quando vocês estão em uma relação, né, profissional. Ninguém tá certo o tempo todo. Eu abro mão de várias coisas, ele abre mão de várias coisas, por o negócio poder dar certo mesmo. E acaba que a sociedade é um segundo casamento, né? A gente sempre fala isso, até nos papos que a gente tem, palestras e coisa do tipo, a gente sempre fala, cara, toma cuidado com sociedade, se for tu e um amigo teu, toma cuidado com isso, porque sociedade é um segundo casamento, são decisões que são complicadas, a rotina, o dia a dia, então vão ser 2 casamentos, né? Eu e a Adri, a gente tem 2 casamentos, o nosso casamento, o nosso relacionamento amoroso e o nosso relacionamento profissional, então é bem arriscado. É isso aí. E a segunda dica é ter papéis bem claros definidos dentro da empresa. Se os dois estão fazendo a mesma coisa e tomando as mesmas decisões, eu acho que o nível de conflito pode ser maior. Então aqui na Mood, né, eu cuido mais da parte comercial, estratégica, os apertos de mão, ir lá tomar café com o possível cliente, né? Eu cuido mais da parte de design também, de botar a mão na massa na parte de identidade visual, de estratégia da empresa, e a Adri faz mais a parte do dia a dia ali junto com o pessoal, com os nossos freelancers, com os nossos funcionários, estagiários. Então a Adri cuida dessa parte de rede social, de interface com o cliente. Eu não me meto no trabalho dela, de ficar... E eu me meto no teu. Mentira, não me meto. Não é se meter. Eu contribuo. Exatamente. Eu contribuo com o trabalho dele, né? Mas eu acho que tá dentro até um pouco do que a gente falou antes, né? A gente acaba falando dentro da nossa parceria as coisas, né? Sim. Então, às vezes a Adri fala de algum jeito lá com o cliente, eu vou lá e falo pra ela, falasse com a fulana lá, não sei o que lá. Quem sabe na próxima tu fala assim, né? E do meu trabalho também, às vezes eu mesmo chamo a Adri pra mostrar alguma coisa de design ali e ela... eu não gostei dessa fonte. E de novo, a gente tem que estar sempre aberto às sugestões do outro, né? Não adianta querer brigar, se eu não gostei, se tu não gostou, o problema é teu. Não é assim, a gente tem que estar sempre aberto a conversar e a tentar entender a opinião do outro. Exatamente.
E a terceira dica que eu acho que é fundamental é ter espaços separados de trabalho, ter escritórios separados. Aqui, por exemplo, a gente está no escritório do Diego e eu tenho o meu escritório que fica em outro local. Eu acho que isso é fundamental porque cada um tem um ritmo, um jeito de trabalhar diferente, né? O Diego, por exemplo, ele gosta de trabalhar escutando podcast, de trabalhar escutando música. E eu não consigo, eu preciso estar num ambiente silencioso, eu gosto de me concentrar sem barulho nenhum, então não daria certo a gente trabalhando dentro do mesmo ambiente. Isso é legal que muitos clientes, né, fazem reunião com a gente, eles sabem que a gente trabalha juntos, mas quando a gente faz reunião, eles conseguem enxergar que o cenário é diferente, né? Tá cada um num lugar. Tá cada um num lugar aí, pô, por que vocês trabalham juntos, vocês estão em lugares separados? E é realmente por conta disso, assim, a gente tá 24 horas juntos, mas na verdade a gente não tá, porque cada um fica no seu escritório. Cuidando da sua vida. Cuidando do seu trabalho. Exatamente. Né? E eu acho que isso é um dos motivos do sucesso, assim, da gente trabalhar junto, porque a gente trabalha junto, mas a gente não trabalha junto, né? No final das contas... Tem gente que acha que a gente, eles ficam grudados 24 horas por dia. Não, tem dias que a gente só se fala pelo WhatsApp, porque Exatamente. fica um em cada canto. E eu acho que é importante para a sua individualidade também, né? Aqui o meu escritório, por exemplo, não sei se pega na câmera, mas eu tenho o meu ETzinho ali, eu tenho... a bagunça. Eu tenho a minha bagunça, exatamente, sabe? Eu posso largar as minhas coisas por aqui, ninguém vai me incomodar. Então tem essa questão da individualidade também. O escritório dela é mais feminino, é mais delicado. Então eu acho que isso é super importante até para preservar a sua individualidade e dar privacidade também de fazer o que quiser. É claro que a gente sabe, né, que de repente no começo o casal não vai ter condições, né, de ter um escritório separado. De repente tem só um espaço lá, vai trabalhar de home office, tem só o espaço na sua casa, mas tentem, tá? Porque é fundamental. Fica um na sala, um no quarto, pra não ficar o dia inteiro mesmo, assim, se olhando pra evitar os atritos. E às vezes a gente se chama no WhatsApp pra parar pra tomar um café, né? Ô, Dri, olha só, vamos Todo parar. dia. Vamos parar pra tomar um cafezinho, aí a gente se encontra. É o nosso intervalo do trabalho. Exatamente. E tem uma quarta dica que é o do office off, né? Que é tentar tirar o assunto trabalho da nossa rotina normal de casal, né? Então, quando a gente termina o nosso expediente aqui, a ideia é que a gente consiga parar de falar de trabalho, comece a falar das coisas da nossa vida, sobre nós. Ontem mesmo, né, a gente saiu na rua pra caminhar com a nossa cadela e aí no meio do passeio tu comentou comigo, a gente podia fazer tal coisa. Não, mas não vou falar isso agora, eu vou falar depois porque é assunto de trabalho. Exatamente, isso é muito importante se policiar, é uma coisa que eu me cobro, inclusive, sabe? Tipo, eu tô pronto pra falar de trabalho, mas às vezes a Adri não tá, sabe? Tipo, cara, acabei de desligar meu computador. Então, respeitar que existe esse limite, sabe? Eu comecei o assunto, aí eu falei... ao mesmo tempo ele já se deu Não, mas vamos falar isso depois. Eu tava super empolgado, não, mas deixa amanhã a gente conversa sobre isso, porque a gente precisa criar um limite ali entre o que é trabalho e o que não é mais trabalho. Porque senão a vida vira só trabalho, né? Porque se a gente for falar de trabalho o tempo todo, tem coisa pra falar o tempo inteiro. A gente teria 24 horas de assunto sobre trabalho tranquilamente. Ali fala, a quarta dica, comunicação transparente. Como vocês resolvem divergências criativas sem levar para o lado pessoal. Você já meio que falou sobre isso, né? Então a quinta dica é ter foco no propósito, né? Deixar isso bem claro, assim, que os dois estão caminhando na mesma direção. E essa direção, ela tem que estar clara. Os dois precisam saber para onde eles estão caminhando, né? A gente fala sempre muito de viagem, né? Então, o nosso foco sempre é trabalhar para conseguir fazer aquela viagem que a gente quer, né? É óbvio que isso é o lado pessoal, né? No lado profissional, o nosso foco é fazer com que lá em dezembro a Mood seja maior do que em dezembro do ano passado. A gente tem os nossos documentos de planejamento e tal, mas no final das contas os dois sabem o que estão fazendo, né? E isso é outra coisa que às vezes os casais, até dentro de casa, não conseguem resolver isso, né? Tipo, o homem lá tá pensando na viagem e a mulher tá pensando em ter filhos. E aí as coisas não estão se conversando, tá cada um pensando diferente do outro. E dentro de uma empresa, se não tiver claro isso para os dois, pode ser um problema. Sim. Bom, então essas foram as nossas dicas humildes, muito humildes, né? Muito. De um casal que está apenas 17 anos. A gente... Aí tem isso, tá? A gente não sabe
As datas, sabemos. nenhum dos dois A sabe. gente tá chutando 17, né? 17. Não, mas eu acho que é 17 sim, faz 18. Isso é uma coisa que poderia ser um problema pra algum casal, né? Pô, tu não sabe a data do nosso aniversário. A gente não não tá sabe. nem aí, nenhum dos dois sabe. Até tem o Emanuel, né? Se o Emanuel ver esse vídeo, ele vai lembrar disso. Que uma vez ele tava no carro com a gente e eu dei um berro assim, né? Cara, hoje é o nosso aniversário, Dri. Aí a Dri, tem certeza? E aí o Emanuel no banco de trás, mas vocês não sabem que dia é o dia do aniversário de casamento de vocês? E a gente não sabe, a gente lembra todos os anos, assim, meio que na época de acontecer. Mas então é isso, né? Fica a dica de quem tá aí há 17 anos. 17 anos. Achamos que é 17 anos juntos. 3 anos trabalhando juntos. 3 anos, 3 quase para 4, 4, né? Porque a gente também não sabe a data. E isso também é importante porque foi um ponto de virada na Mood, né? Que quando a gente se juntou para trabalhar junto, as coisas ficaram muito mais sérias. A Mood começou a crescer de uma forma muito mais acelerada por causa de tudo isso que a gente falou, né? O nosso acerto como sócios de empresa, ele é muito grande e a tendência de que isso dê certo é bem grande. Vou deixar uma dica de um livro que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro bem legal, tem muita dica legal ali, interessante, até algumas coisas que a gente mencionou aqui. Mas essas dicas que a gente deu são realmente relacionadas à nossa experiência aqui. E como eu falei no início do vídeo, pode ser que não funcione para todo mundo, mas é o que funcionou pra gente. E se tu gostou do vídeo, deixa o teu like, segue aqui o canal, tem um monte de coisa que a gente vai falando sobre branding, sobre marketing. E já encaminha esse vídeo também para algum casal aí que vocês conhecem e que esteja pensando em trabalhar juntos, iniciar um negócio aí. Exatamente. Fechou? Fechou?